Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e aqui nós vamos para o estudo de número 66, já são 66 vídeos de estudo do Livro dos Espíritos. Então se você quer ver, vá lá no nosso canal e procure a playlist do estudo do Livro dos Espíritos, tem desde o primeiro, desde o início, né? Desde a pergunta número 1. E para continuar, nós estamos aqui na vida espírita, nas relações de além-túmulo, e nós continuamos então na questão número 281, que diz o seguinte: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Todo mundo pergunta isso, né? Por que os espíritos que estão aí desencarnados já querem levar a gente para o mal? Qual é a função disso? Olha a resposta do Espírito da Verdade. Por inveja de não terem mérito de estarem entre os bons. Seu desejo é impedirem o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós, entre os encarnados, né? Então, quando ele diz aqui os espíritos inexperientes, somos nós tentando a evolução. E estes que estão desencarnados e estão no mal, eles querem ver a nossa queda. Então eles não se contentam em ver alguém evoluindo e querem que alguém esteja no mesmo nível, que eles estejam no mesmo nível de sofrimento que estes estão praticando o mal. Então é igual aquele amigo que não tem uma vida muito boa e se vê alguém crescer, ele quer derrubar, porque ele quer que todos estejam no mesmo nível. Por isso que às vezes a gente vê certas campanhas veladas na internet, na televisão, em se dizer que todo mundo rouba, todo mundo erra, todo mundo pratica isso errado, pratica aquilo errado, de forma a nivelar todo mundo no mal. Mas a questão não é essa, nós estamos nivelados numa situação que pessoas cometem erros, mas podem melhorar. E não devemos assim roubar porque todo mundo rouba, né? Então não é bem assim que funciona. Isso é só um exemplo para vocês, tá? Questão número 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Aqui parece que ele já foi aí para um outro tipo de questão, mas vejam que tem uma coisa muito importante sobre a comunicação dos espíritos. Eles veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como para vós é o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Então vejam que isso aqui que ele respondeu, até nós vamos ter um vídeo na próxima sexta-feira, para quem está assistindo aí a temporal, né, em outro tempo, outra época, o vídeo que foi ao ar no dia 4 de setembro de 2020, o vídeo de inspirações chamado Encontrando Deus, que é o capítulo A Providência de A Gênese, Allan Kardec. Ele fala justamente sobre isso, essa hipótese de nós estarmos nos comunicando através do fluido universal. O que nos liga não só a Deus, como a outras pessoas, a outros espíritos, é o fluido universal. Assim como o peixe imerso na água se comunica através da água. Nós nos comunicamos através do som, falando, né? Então a minha pressão de ar, falando os movimentos, a minha garganta, todo o meu aparelho, né, para fala, ele imprime o ar e o ar se desloca produzindo o som. Então, da mesma forma, acontece com o fluido universal, tá? Então, o fluido universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, tá? Questão número 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem os seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Aqui, quando a gente vai conversar com uma outra pessoa na Terra, né, você pode estar, digamos assim, falando uma coisa e pensando outra. Uma pessoa falsa, né, pode estar tentando lhe agradar, mas ao mesmo tempo pensando em lhe prejudicar. Isso acontece com os espíritos? Ele diz aqui, ó, não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta,
pois certos espíritos podem muito bem tornar-se visíveis para os outros espíritos se julgam útil fazê-lo. Então, não tem como esconder coisas no plano espiritual. Os seus pensamentos, os seus sentimentos estão sempre aparentes. Questão número 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Está falando aqui, como é que isso vai diferenciar, né? Espíritos não têm mais corpo, desencarnou, né? E ele diz aqui, ó, constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, o perispírito é um fator. Ele é o nosso corpo espiritual e ele é moldado pela nossa mente. Então, ele aceita o molde ao qual nós queremos ser, né? Então, geralmente a gente desencarna, fica com a forma e a feição da última encarnação. Algumas pessoas, depois que adquirem conhecimento do outro lado e têm simpatia pelo que eram em outras encarnações, podem assumir a forma, digamos assim, daquele corpo como era em outra encarnação. Mas isso não é importante porque, digamos assim, é só o corpo espiritual. O importante é a nossa individualidade espiritual. Questão número 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. Então sim, quando os espíritos desencarnam, reconhecem uns aos outros no plano espiritual. Pergunta anexa. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E ele responde, como os homens se reconhecem sobre a terra... vemos nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Então, nós assistimos as vidas passarem, né? E nós nos reconhecemos do outro lado. 286, questão 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Então, quando você desencarna, você chega lá do outro lado e você já vê de pronto seus parentes lá esperando? Resposta: imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então, todo espírito tem um tempo de, digamos assim, adaptação que pode variar, tá? Porque é como você, digamos assim, ser abalado lá do seu momento de tranquilidade, então você vai ter que se posicionar, né? E aí você sim vai reconhecer, né? Questão número 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Ele responde aqui, ó, a do justo como um irmão bem-amado esperado há longo tempo, a do perverso como um ser que se enganou. Então isso envolve a pergunta anterior, que fala muito da perturbação dos espíritos depois do desencarne. Ela é maior ou menor de acordo com os próprios pensamentos do espírito. Não é Deus que vai lá, cutuca a pessoa, vai lá, sofre. Né? Você precisa sofrer. Não, é a própria condição mental do espírito, como ele está pensando, o que ele sente, quais são os seus arrependimentos, os seus anseios, os seus desejos. Né? Isso tudo reflete no estado mental. Por isso é importante a gente estar sempre fazendo o nosso exercício de autocompreensão. Questão número 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Ou seja, aquele espírito que já é malvadinho lá do outro lado. E aí chegou lá no plano espiritual, desembarcou um outro que também é mau. Né? Desencarnou e está lá como espírito. E ele diz aqui, ó, os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. Então os iguais se atraem, né? Os semelhantes se atraem. Não é aquele negócio de opostos se atraem, isso não existe. Né? Tanto na terra como no espiritual, a gente atrai quem a gente merece, quem a gente tem ainda resquícios lá dentro da alma, daquele mesmo tipo de sentimento, tá? Questão 289. Nossos parentes e amigos nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra. E ele diz que sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na
como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos, quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento. Ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então veja, cada um tem do lado de si aqueles os quais o pensamento se assemelha. E se nós temos o merecimento, fizemos o bem, praticamos o bem, quando chegar no plano espiritual, nós vamos estar entre pessoas de bem. Quando eu falo pessoas de bem, pessoas que realmente praticam o bem, não é que pensam que o bem é bom, tá? 290. Questão número 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Olha que interessante, né? Depois da morte, todo mundo desencarnou, está lá no plano espiritual. E ele responde, isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando estiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. E quando fala punição é mais para a pessoa que tem o egoísmo em si, né? Porque ela acha que tudo é em relação a punir ela mesma. Mas veja que é uma questão de merecimento. Vou dar um exemplo bem simples. O aluno que está no primeiro ano, ele não pode ficar o tempo todo com o aluno que está no quinto ano. Né? Porque eles estão em níveis de aprendizado diferentes. Então eles podem se ver no recreio, digamos assim, conversar, bater papo, jogar um futebol, né? Brincar lá como diz, jogar peca, como a gente chama aqui no sul, né? Mas não quer dizer que eles têm que ficar o tempo todo juntos, até porque quem está mais elevado tem as funções específicas e o outro tem também as suas funções específicas. Então, cada um fica no seu nível, porém podem se visitar e se ver de vez em quando. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo vamos continuar na questão número 291, que entra no subtítulo aqui, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá, o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.